Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os gentios. Efésios 3:1. Paulo se apresenta com um título que, à primeira vista, parece trágico: prisioneiro de Cristo Jesus. Em termos humanos, isso indicaria alguém privado de liberdade, alguém sob o jugo de correntes ou de uma cela. Mas, no vocabulário espiritual de Paulo, essa expressão carrega um significado oposto ao senso comum. Ser prisioneiro de Cristo não é uma humilhação, mas uma glória. Não é perda, mas ganho. Em Efésios 3:1, Paulo escreve essa frase estando literalmente preso em Roma. Mas ele não se diz prisioneiro de César, nem do império, nem mesmo da injustiça dos homens. Ele se diz prisioneiro de Cristo, como quem vê a realidade com os olhos do céu. Isso é mais do que fé. É uma forma de interpretar o sofrimento a partir do reino de Deus. Paulo entende que sua prisão física é um desdobramento da missão que lhe foi confiada. Ele não está ali por erro ou acaso, mas como parte de um plano maior. Ele se vê como alguém cativo da vontade de Deus. E por isso, mesmo algemado, ele permanece livre. Esse é o grande paradoxo cristão. A liberdade verdadeira nasce da submissão total a Cristo. Agostinho, bispo de Hipona, no livro A Cidade de Deus, escreveu: a liberdade do homem consiste em não ser escravo do pecado, e só é verdadeiramente livre aquele que se entrega ao Senhor da liberdade. Paulo ilustra isso com a própria vida. Ele não é apenas um pregador. Ele é um modelo encarnado do evangelho que prega. Sua prisão, portanto, é pedagógica. Ela nos ensina que seguir a Cristo exige rendição total, inclusive dos nossos planos, agendas e zonas de conforto. Ser prisioneiro de Cristo é, antes de tudo, deixar de ser escravo de si mesmo. E há aqui uma inversão poderosa. No mundo, prisão é sinônimo de fracasso. No reino de Deus, a prisão por causa da fé pode ser a mais alta forma de fidelidade. Foi assim com os profetas. Foi assim com os apóstolos. Foi assim com Jesus. O teólogo Karl Barth, em sua obra A Carta aos Romanos, observa: Deus está mais presente na desordem da cruz do que na ordem aparente da religião. A prisão de Paulo, à luz desse pensamento, não é uma derrota, mas um altar. Um lugar onde Deus está forjando algo eterno. Paulo não se considera vítima. Ele se vê como alguém capturado pela graça, alguém que já não pertence a si mesmo e por isso não mede sua vida pelos critérios deste século. No tempo em que vivemos, onde tudo gira em torno da liberdade individual, da autonomia e da autoexpressão, essa expressão de Paulo é um soco contra o narcisismo espiritual. Ser prisioneiro de Cristo é uma escolha voluntária de viver sob a autoridade do Rei, ainda que isso nos leve para caminhos estreitos. Mas é nesses caminhos que a glória se revela. O fato de Paulo se identificar como prisioneiro de Cristo Jesus não é apenas uma metáfora poética. Ele realmente está em cativeiro. Mas o que impressiona não é o cárcere em si, mas como ele interpreta o cárcere. Em vez de se colocar como alguém esquecido por Deus, Paulo entende a prisão como parte do chamado. Para ele, estar preso não é estar parado, mas ser trabalhado por Deus por dentro. Na tradição cristã, os momentos de crise não são estéreis. Pelo contrário, são escolas de maturidade. Paulo vive isso na pele. A prisão se torna uma forja, onde Deus molda o caráter e retira as escórias do ego. Em Romanos 5:3-4, ele afirma: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Essa sequência é fundamental. Sem tribulação, não há perseverança. Sem perseverança, não há profundidade. Sem profundidade, não há fé robusta. Muitos querem a esperança, mas rejeitam a escola da dor. Paulo abraça esse processo. Ele se entrega, não por masoquismo, mas por sabedoria espiritual. O reformador Martinho Lutero, em sua obra De Servo-Arbítrio, escreveu: é na aflição que o homem conhece a si mesmo e ali, sendo despido de suas ilusões, encontra o Deus verdadeiro. Paulo, ao se apresentar como prisioneiro de Cristo, assume o lugar daquele que foi vencido pela vontade divina. Ele não briga mais com Deus. Ele se rende.
E é nessa rendição que ele encontra poder para continuar servindo, mesmo em um lugar onde a maioria se calaria. As cartas da prisão, como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, não são gemidos de um derrotado, mas proclamações de um servo que venceu a si mesmo. Ser prisioneiro de Cristo significa também abrir mão do controle, deixar que o Senhor determine o ritmo e o rumo. Essa é uma das maiores lições da maturidade espiritual. Entender que Deus pode usar até nossas limitações como instrumentos de ensino. Paulo não apenas escreve, ele ensina com a vida. Ele poderia dizer: estou aqui por pregar, mas escolhe dizer: estou aqui por causa de Cristo. É como se dissesse: minha prisão é um desdobramento da cruz. E assim como a cruz, sua prisão é fértil. A corrente em seus braços não impede o Espírito de agir, nem impede que ele continue edificando a igreja. Pelo contrário, suas palavras, escritas no confinamento, alimentam cristãos há 2000 anos. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão preso e executado pelo regime nazista, escreveu da prisão: ser cristão não significa ser religioso de uma maneira particular, mas ser homem. Cristo criou o homem verdadeiro. Esse homem verdadeiro, segundo Paulo, é aquele que sabe sofrer por um propósito maior. Ser prisioneiro de Cristo, portanto, não é ausência de dor, mas presença de propósito. A cela se torna um púlpito. O sofrimento vira testemunho. A cadeia vira carta. Quando Paulo se declara prisioneiro de Cristo Jesus, ele está se expondo publicamente. Não esconde sua condição. Ele não suaviza sua realidade para causar boa impressão. Pelo contrário, sua transparência é sua força. Ele mostra que, mesmo algemado, continua sendo embaixador de um reino. E é exatamente aí que reside o escândalo do Evangelho. O poder de Deus se revela na fraqueza humana. 2 Coríntios 12:9. Paulo sabia que a prisão não o desonrava. Desonroso seria negar seu chamado. Ele entende que sua condição diante dos homens, como preso, não altera sua posição diante de Deus. Como apóstolo, o mundo vê um homem acorrentado. O céu vê um servo em missão. Essa perspectiva rompe com o paradigma de glória que muitos ainda carregam. A cultura dominante valoriza a aparência, a força, o prestígio. Paulo nos confronta com o caminho da humildade consciente, onde a verdadeira grandeza é ser fiel, não ser celebrado. O teólogo John Stott, em sua obra The Cross of Christ, declara: a cruz envergonha todos os sistemas humanos de mérito. Ela nos mostra que o caminho da salvação passa pela fraqueza, não pela exaltação. Paulo está alinhado com essa verdade. Ao se apresentar como prisioneiro de Cristo, ele não adota o discurso triunfalista. Ele caminha na contramão da lógica humana. Ele sabe que Cristo é glorificado quando seus servos suportam a vergonha sem negar a fé. Ser prisioneiro de Cristo é também aceitar a responsabilidade de ser observado, de ser julgado, de ser comentado. A prisão de Paulo não é apenas física, mas simbólica. Ele se torna alvo das críticas de dentro e de fora da igreja. Muitos o abandonam, 2 Timóteo 4:10-16. Outros o acusam de ser radical. Ainda assim, ele permanece firme. Não busca a aprovação dos homens, mas fidelidade ao chamado. No Antigo Testamento, encontramos um paralelo. O profeta Jeremias também foi preso por falar a verdade de Deus, Jeremias 37. Ele foi lançado em uma cisterna por não negociar sua mensagem. Isso mostra que a prisão, para os fiéis, sempre foi consequência da integridade. Hoje, poucos estão dispostos a pagar esse preço. Muitos querem representar Cristo, mas sem incômodo, sem oposição, sem dor. Paulo mostra que o testemunho genuíno exige entrega total, inclusive da reputação. Ele não busca ser influente diante dos homens, mas obediente diante de Deus. Ao dizer, sou prisioneiro de Cristo Jesus, ele está dizendo, minha vida está amarrada à vontade de Deus. Minha liberdade está em obedecer, mesmo sem entender. Minha missão é mais importante que minha imagem. E por fim, sua atitude revela uma confiança radical no caráter de Deus. Ele sabe que Deus não desperdiça sofrimento. Tudo o que Paulo vive contribui para algo maior. Como ele mesmo diz em Romanos 8:28.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo escreve como alguém que vive fora do tempo comum. Seu calendário não está submetido às circunstâncias do império, mas à soberania de Deus. Sua esperança não é libertação terrena, mas redenção plena. Essa visão escatológica é o que lhe permite suportar as prisões sem se desesperar. Ele vê o futuro de Deus como algo certo. Ele sabe que há uma libertação definitiva que o aguarda, não por meio de César, mas por meio de Cristo. O teólogo suíço Karl Barth, em sua obra Epistle to the Romans, trata dessa realidade quando afirma: a ressurreição de Cristo inaugura uma nova realidade que não pode ser compreendida pelos esquemas deste mundo. Ela é um rompimento com o tempo comum, uma invasão da eternidade no presente. Paulo compreende isso profundamente. Ao se dizer prisioneiro de Cristo Jesus, ele revela que vive na tensão entre o já e o ainda não. Já é cidadão do reino eterno, embora ainda esteja preso num mundo em ruína. Já experimenta o senhorio de Cristo, embora ainda sofra sob governos terrenos. Esse paradoxo o sustenta. Essa consciência escatológica também transforma sua missão. Ele não prega apenas para mudar comportamentos, mas para preparar pessoas para um reino eterno. Sua prisão serve a esse fim. Sua vida torna-se um sinal visível do Evangelho. Um homem algemado que, paradoxalmente, anuncia a liberdade. A prisão de Paulo se torna, assim, uma profecia viva. Ele encarna o que prega. Seu corpo está preso, mas sua mensagem voa. Seus pés estão limitados, mas sua palavra chega às igrejas. Sua cela não é um fim, mas um púlpito. Tudo nele aponta para uma realidade maior. O Cristo glorificado que reina e voltará. Essa é a mesma esperança que sustenta os cristãos perseguidos ao longo da história. O mártir cristão do século II, Policarpo de Esmirna, pouco antes de ser queimado vivo, declarou: há 86 anos sirvo a Cristo e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Essa fé que vê além do sofrimento, que enxerga a eternidade mesmo com os olhos marejados, é a herança dos que, como Paulo, se tornam prisioneiros de Cristo Jesus. Eles não vivem mais por si mesmos. Eles sabem que o tempo presente é breve, mas o reino é eterno. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Esse tipo de prisão não paralisa, santifica, não anula a pessoa, revela seu propósito. Paulo não se perde nela, ele se encontra. E sua vida, mesmo em correntes, brilha com a glória daquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25.